dando início ao Fórum FAESP e Sustentabilidade. E temos aqui o doutor Mário Biral para fazer a abertura. Essa segunda etapa, né, do Fórum de Sustentabilidade da FAESP, dessa vez vai tratar do tema pulverização aérea. E daqui a pouco a gente apresenta aqui os palestrantes que vão participar aqui com a gente. E desde já agradecemos a todos aí por atender aí o nosso convite e disponibilizarem um pouco do seu tempo aí para estar aqui passando esse conhecimento que é fundamental aí para a atuação dos sindicatos rurais no nosso estado. Bom, é com muito prazer que a gente recebe. É o segundo evento que estou participando. Já tivemos o primeiro e agora o segundo, que tem o tema pulverização aérea, por sinal um tema muito importante, porque tem algumas colocações a favor, a desfavor, e a gente tem que entrar no tempo para saber colocar devidamente o departamento de sustentabilidade ligado a uma federação, a um plenário e a sindicatos rurais. Sindicatos esses que estão diretamente ligados aos produtores rurais, que é o nosso público, tá certo? Eu sempre falo assim, nós temos no estado de São Paulo 645 municípios. O cenário está em todos os municípios. Quando nós lembramos aqui eram 540, e aí fomos trabalhando. Hoje tem algum documento assim que marca a presença do Senado dos 645 municípios. Porque esses 645, segundo o Instituto de Economia Agrícola, nesse território paulista, a área da agricultura. O estado de São Paulo tem 970 mil, 24 milhões 970 mil hectares. E nesse tem aí 645, e nós temos o quê? O último dado, 348 mil propriedades. 348 mil propriedades que o estado de São Paulo tem, seguindo os dados levantados pelo Instituto de Economia Agrícola. É de suma importância para nós, porque até 20 hectares nós temos 180 mil propriedades. Predomina, portanto, as pequenas. O que vem secando? Cana significa 25% da área agrícola do estado. Se você tirar a área dos municípios, você tirar a área das áreas, a Serra da Mantiqueira e a Mata Atlântica, nós vamos ficar com 20 milhões. Verifiquem na previsão de safra do Instituto de Economia Agrícola. Milhões. Portanto, o Estado está ocupado nos seus limites com produções, preponderando, evidentemente, a cana-de-açúcar, 25%, seguido do cabo de corte, também nessa mesma promoção, e depois tem uma série de outros produtos, explorações, pelas quais perfazem os 20 milhões de hectares do estado de São Paulo. Então, de 24, 780 mil hectares, nós temos aí a área agrícola de 20 milhões de hectares. Muito bem, com a predominância da cana. Aonde que realmente está acontecendo a pulverização aérea? Basicamente, eu acho que é na cana. Está acontecendo esse fato. A gente tem que tomar um certo cuidado com essas colocações, mas eu verifico
cada vez uma maior disciplina no estabelecimento dessas organizações. Né? Aquela crítica que se falava tanto que a abelha não sabe voltar, tá certo? Nós temos que tomar. A abelha ajuda a gente a produzir. Né? Se nós temos uma produção de estado de São Paulo, nós devemos muito a essa abelha aí, a sincero. Muito bem. E aí, o tema torna-se de suma importância. Né? A pulverização étnica. O que está sendo feito em termos da sua disciplina. Então, eu queria, assim, colocar aí o Cláudio, né, aviação, Pamplona, você, ok, e você fala realmente das abelhas, tá certo? Seguido do Marco Aurélio, certo? Muito bom. Fiscal aí, federal. Olha, sinceramente, eu não gosto da palavra fiscal. Na agricultura. A gente não é mais fiscal só, a gente é auditor fiscal. E o fiscal vai lá, vai estar tratada, não é certo, né? Então, é assim, eu trabalhei muito tempo. Eu vi o departamento da defesa, tá certo, crescer o carro, né? Porque o departamento da defesa tinha até pertencia à CAD e tinha uma vocação educacional. A defesa tem que ser educacional. Eu acho que isso é suma importância. O Flávio Bengrossi. Eu acho que defesa, né? Defesa, mas defesa educacional. Né? Tem até um departamento hoje de educação sanitária no O Márcio Emanuel Lima, que é companheiro aqui, também da defesa. Então, a defesa tem que construir bases para ela agir de uma maneira educacional, não impositiva. Certo? Depois temos o Camarinha, eu acho que é uma coisa de suma importância o drone. Eu estou indo agora, sexta-feira, na Java. Nós vamos entrar no drone. Certo? E drone não tem é só para grande. Drone, para mim, é para todos os agricultores, inclusive os pequenos. Se eles tiverem uma organização em que o drone pode facilitar os serviços da área da agricultura. Né? Eu vi drone em café levantar 600 quilos e fazer a produção. Né? Agora, ali, nós temos um município de Caconde que tem 2.300 propriedades em pequena área, tá certo? E tem que entrar em a fotovoltaica que entrou, agora vai ser o drone, mas dentro de uma conjugação de pequenos produtores tendo o uso do drone, fazendo a sua cotização para que nós tenhamos essa tecnologia. Quer queira, nós vamos cair no drone. Quer queira, quer não tem jeito, tá certo? O que está faltando para nós, Senar, é a cartilha. Então, nós estamos com esse compromisso, tá certo? Vamos ver se já colabora conosco aí da indicação dos instrutores, para que a gente possa fazer uma cartilha a respeito e, com isso, trabalhar na lógica do cenário. Capacitar pessoas, tá certo? Para que depois o mundo seja levado a campo. Então, eu acho que vocês todos têm uma importância assim, no desenvolvimento da agricultura do Estado de São Paulo. Estamos atravessando problemas aí, atualmente, seca, né? Eu interromper estradas, tudo, principalmente no fim de semana, e esse fato foi muito crítico, houve uma perda significativa. Mas tem outras colocações a serem feitas no que tange esses fenômenos que se dizem naturais. Né? Então, aí, o Senar, quando vai falar, ele tem que estar devidamente assentado. E eu espero que dessa discussão haja condições de a gente pleitear uma capacitação de produtores através dos sindicatos rurais. Nós temos em torno de 230 sindicatos rurais que cobrem o estado de São Paulo inteiro.
E se a gente tiver junto com a CBA, com vocês, as unidades que vocês representam, mais eficientes seremos junto aos produtores rurais. Nos apoiando nesse sentido. O nosso objetivo realmente é o produtor pequeno, principalmente. Nós vamos partir e estamos iniciando um levantamento de dados, pode-se dizer um censo. Porque o que a gente tem de economia, nós temos previsão. Então, eu sei a área de cana e sei quanto a cana produz. Assim como nas áreas explorações. Isso está. Quem produziu cana? Quem produziu laranja? Quem produziu os produtos alimentares? Força de trabalho. E no cenário, o que interessa? Interessa a força do trabalho para capacitar esses produtores. Isso, e nós vamos, então, trabalhar, pode-se dizer, meio ano, para estruturar esse levantamento de dados, com questionários e conhecendo a força de trabalho na agricultura. É o que nós iremos fazer. É um trabalho de um ano a um ano e meio. Porque nós temos uma estrutura sindical que deixa a desejar nesses 230 sindicatos rurais. Eu tenho um sindicato aqui, 20 quilômetros, eu tenho outro. Próximos. Não foi feito assim, um trabalho assim, 645 municípios, vamos supor 200 sindicatos, cada 3 municípios, um sindicato rural. Nós temos 71 sindicatos rurais, que são as 7. É só as 7. E tem, do outro lado, sindicato rural com 14 municípios. Então, é desuniforme. É desuniforme essa colocação. Mas é com essa estrutura que nós temos que trabalhar. Porque nessa estrutura é que nós estamos atingindo todos os produtores rurais. Tá certo? Tem. Porque, para mim, tem uma diretriz. Todo produtor tem direito à capacitação e treinamento no Senai. Todos. Então, nós vamos atingir devagar. Não vamos uma pancada só querendo. Por degraus, a gente vai cumprindo essa missão. Mas isso é de supramento. E eu vejo esse evento, tá certo? Como um suporte a uma linha de trabalho que nós devemos desenvolver. De tal maneira haver uma condução das entidades aqui presentes para definir o papel que o sistema tem. Sistema para nós é federação, é Senado e é sindicato rural. E agora vem o departamento de sustentabilidade. Eu acho isso muito importante. Então, tem certas diretrizes que vai consubstanciar esse departamento. É a importância da questão ambiental. O que é o ambiente para o desenvolvimento? Então, você vai dizer o que é. Sérios cuidados que a gente tem na presente discussão. Então, são essas colocações que eu estou fazendo e espero, assim, uma reunião bastante produtiva. O doutor Terço virá, está presente, está aí já, mas atendendo pessoas dentro de uma prioridade e no qual ele quer terminar essa reunião, que é o nosso comando maior aqui da instituição. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Podemos passar agora para Cris Murgel, que foi, até agradecendo, que foi a Cris que organizou aqui, teve o contato com os palestrantes, enfim, combinou aí com ele o andamento aqui Então, Cris, pode assumir aí o comando
Fazendo bem rápido, primeiro agradecer a presença de todos, dar meu bom dia aí aos sindicatos, eu dizer que a gente procurou trazer aqui vários olhares sobre o tema da mobilização aérea. A intenção é a gente fazer aqui um bate-papo, trazendo a experiência, né, desde o Sindicato Nacional de Aviação Agrícola, com o Cláudio Júnior, fazendo um contraponto aqui com o Carlos Pamplona, que é especialista aí na questão da agricultura, um setor que é extremamente importante e que convive com a pulverização aérea. Acho que todos nós estamos buscando essa convivência, né? Não é um contra o outro, mas é como que nós vamos achar o caminho do meio aí e trabalharmos todos juntos. No segundo painel, a gente traz aqui o Marco Aurélio representando o Ministério da Agricultura, na parte da fiscalização, os dois representantes aqui, o Márcio e o Fábio, da Defesa, aqui da Agropecuária do Estado, e tentando trazer aí a visão das duas instâncias que trabalham aí tanto na regulação quanto na fiscalização desse tema. E, por fim, a gente trouxe o Camarinha, né, que tem a especialidade aí no uso de drones, porque nós temos que estar olhando o futuro e temos que estar olhando uma tecnologia que está entrando rapidamente, né, e que vai demandar tanto dos órgãos fiscalizadores, quanto dos produtores, quanto nós aqui como instituição representativa e na parte da formação, como é que nós vamos trabalhar com essa tecnologia e fazer com que ela entre da forma correta e da forma, né, que ela não seja demonizada de saída, né? Esse é o pior dos mundos, né? Quando a gente tem um potencial grande e não tem o arcabouço necessário para recepcionar e dar condição para que todos usem da forma correta. Então, essa foi a intenção, eu espero que os sindicatos aproveitem. Queria lembrar aqui que nós estamos iniciando uma série de debates. É importante que os sindicatos também nos indiquem temas, né, para que a gente traga temas aí que estejam preocupando todos os sindicatos na ponta, para que a gente, todo mês, ao final do mês, a gente tenha uma conversa sobre um tema de interesse na área ambiental ou na área da sustentabilidade, para ser mais abrangente, e que possamos, então, construir a nossa agenda aqui na FAESP e também levar temas e orientações aos sindicatos que são a ponta e que trabalham aí tanto com o produtor quanto com o órgão e que sentem aí na pele a pressão aí sobre esses temas. Tá bom? Eu queria mais uma vez agradecer e desejar um bom debate para todos. Tá? E passo aí a palavra para o Cláudio e para o Carlos, que vão iniciar aí o debate. Perfeito. Eu trouxe uma apresentação para corroborar com dados, né, da importância da apicultura. Meu nome é Carlos Pamplona Reder. Muito bom dia. Bom dia a todos. Não, isso não é não. Essa daí. Não. Não, você mostrou um pouco antes. Eu sou economista e trabalho na apicultura há 40 anos. Minha mãe é pesquisadora, então eu entrei nesse mundo logo muito cedo, das abelhas, né? Então isso é uma coisa muito familiar aqui no Brasil. Eu fui ex-presidente da ABMEL, que é a Associação Brasileira de Exportadores de Mel. Já fui presidente da Câmara Setorial de Produtos Apícolas, da Secretaria de Agricultura, e esses últimos anos eu acabei criando uma empresa de polinização, então eu passei viajando e visitando muitas fazendas e eu sou a agricultura. É muito importante o que a gente está fazendo em São Paulo, no Brasil, de produção, produtividade, né? Então, eu gostaria de trazer e corroborar aqui que existem oportunidades, né? E a gente precisa valorizar as abelhas como um insumo agrícola
incluir ela como um bioinsumo dentro da produção, dentro da propriedade, dentro da fazenda, né? E não, hoje ela é praticamente produtora de mel, que é praticamente um pequeno setor, né? Então, eu trouxe aqui um pouquinho de dados, vou passar rápido para a gente ter os dados e poder discutir em cima disso, né? Então, a importância da polinização no Brasil e no mundo, a FAO fez uma estimativa que a polinização mundial ela pode ser estimada num valor de 235 bilhões a 577 bilhões. E no Brasil foi feito um estudo que indica o potencial da polinização de 12 bilhões de dólares. O que é a polinização, né? A polinização é exatamente a integração entre uma flor e outra. A abelha ela vai buscar alimento, e seria o pólen, e seria o néctar, então a parte de proteína e a parte de açúcares, né, energia, e a planta ela acaba recebendo um serviço de troca polínica gênica entre as flores, né? E uma parte muito importante que é estudada é o déficit de polinização. Então, antigamente, quando a gente tinha um sítio, a gente tinha uma colmeia por perto, e essa colmeia ela ia lá e polinizava uma laranjeira, aí depois tinha uma moeira, aí depois tinha uma outra fruta, e as abelhas eram suficientes, né? Com a nova produção moderna, a gente tem uma área muito grande. Então, 100 hectares de café tem 3.500 plantas por hectare. São 15 milhões de flores por hectare. Não existe hoje um trabalho que identifique a quantidade suficiente de abelhas naturalmente. Mesmo a gente tendo a legislação mais complexa do mundo, mais sustentável. A gente tem 20% de APP reserva legal de área de mata nativa que suportam os polinizadores. Mas mesmo assim, as abelhas acabam saindo da seca e não tem muita comida, então elas não estão grandes o suficiente para fazer a polinização. Então existe aí um déficit de polinização. Qual que é a polinização essencial e qual que é a polinização atual? E aí esse é o trabalho que as abelhas podem ser feitos. E trabalhando numa polinização ótima, a canola pode aumentar em 46% de produtividade, o girassol 60% até, soja 25%, 21%, tem de todos os tamanhos, tem de 5%, mas também tem outras variedades que aumentam 20%, 30%, eu já tive o recorde de 47%. Café aumenta 50% a 107% na época de baixa produtividade e 15% a 20% conforme os estudos na parte de alta. E laranja, já tivemos aumentos aí de 35% a 50%, né? Então, é muito rico. Aqui tem outra, Gazzoni indicou aqui várias para soja, né? De 15 a 16, 17, 20, 37 a 41, Chiari, que é muito famoso, Milfonte 18. Então, assim, tem muito. E o processo, né? Existem dois processos de polinização. A polinização natural das abelhas perais, que sejam das APPs e reservas legais, ela vai polinizar a área agrícola, ou, como é feito nos Estados Unidos também, que as abelhas elas saem na Flórida, do Texas, e vão polinizar a amêndoa na Califórnia, né? E isso, 2,1 milhões de comércios, conforme o USDA, foram polinizar a amêndoa e geraram um aluguel de comércio de 319 milhões de dólares, né? Chegando até a ser alugada, né, por $200 uma colmeia por 15 dias. Então, assim, é questão de ver o valor. Se o americano não ia pagar $200 para ter uma colmeia se não fosse necessário. Claro. E a outra coisa muito importante, o mel é um subproduto. O verdadeiro produto das abelhas é a polinização. Hoje, o USDA ele controla 130 tipos de polinização de frutas, nozes e vegetais. O valor do mel produzido nos Estados Unidos são 250 milhões, enquanto o valor dessas culturas de 15 a 25 bilhões de dólares. Quer dizer que para cada $1 de mel, são produzidos $100 de polinização, né? E aqui é o tamanho da apicultura americana. É de alta produtividade, é igual a nossa soja, né? Eu já vi uma plantadeira de 50 linhas. Eu digo, nossa, isso aqui para mim é uma plantadeira de 50 linhas para apicultura, né? É gigante. Eles transportam 3.000 quilômetros intercontinental as colmeias para poder fazer isso. Então, a gente analisando, existem as culturas muito dependentes, como a maçã e o melão, que já fazem polinização hoje, as pouco dependentes, mas que ganham
valores impressionantes, e as que são independentes, né? Então, o café, a soja, a laranja, elas são pouco dependentes. Elas produzem sim, elas são autóctones, mas elas produzem sim, mas elas têm alguma produtividade. E independentes como o milho, a soja, o milho, o arroz, o trigo e a cana, né? Então, elas são independentes. E aqui, hoje em dia, se gera um aluguel de 45 mil colônias de maçã e melão. Só que se a gente fosse polinizar as culturas que são um pouco dependentes, a gente teria uma produtividade nível Brasil de aumento dessas culturas de 43 bilhões de reais por ano, só colocando a abelha como insumo agrícola. Né? Então, assim, o mercado de própolis é 100 milhões, o mercado de mel, 1 bilhão de reais. O mercado de polinização é 43 bilhões. E a gente está falando que a abelha hoje não vale nada. E, na verdade, vale. O que falta é a gente introduzir ela como insumo. Né? Eu fiz um estudo junto com o IA e a gente descobriu que o potencial de polinização com 1 milhão de colmeias no estado de São Paulo seria 2 bilhões de reais por ano. 100% do café, 80% para suco de laranja e 25% para soja. Né? 25% da área coberta. E agora trazendo um pouco de dados, né? O problema é que a apicultura no Brasil começa pelo consumo. Quem que consome muito? O pessoal no sul. Porque tem tradição, os alemães e italianos que vieram há 200 anos atrás, trazendo a cultura da abelha. Né? O resto do Brasil consome 60 gramas por habitante ano. E por quê? A nossa apicultura é muito pequena. Se pegar o setor de leite, que é muito pequeno, a gente é 10 vezes menor. 90% dos apicultores produzem 60% do mel. Né? E mesmo assim, os apicultores de maior porte, que são 200 colmeias, ainda são muito pequenos. Nos Estados Unidos eu vi uma apicultura que 3 pessoas, pai, mãe e filho, cuidam de 14 mil colmeias. Isso é produtividade que a gente não tem aqui, são raros. E aqui a produtividade a gente vê através da produtividade média de quilos colmeia ano. Enquanto no Brasil a gente produz 15 quilos por colmeia ano, na Argentina, que tem um sistema muito bem desenvolvido, 35 a 40. Inclusive, aqui na média de colmeia por apicultor é de 7 colmeias por apicultor, enquanto a média na Argentina é de 1.000 colmeias. Então, eles ganham dinheiro, são alta produtividade. Já na Austrália é mais ainda, 120 quilos por colmeia ano. Né? Enfim, integrações muito positivas com a cana, por exemplo. Né? A Única mandou aqui um trabalho, são diferentes frentes de atuação que eles estão fazendo, segurança na aplicação aérea e cadastramento e monitoramento dos aviários. Coexistência harmoniosa, né? A COFTO tem um trabalho muito bom de 58 apiários, 5 mil colmeias em 20 municípios. A São Martinho tem também outro trabalho de 169 apicultores com 477 apiários mapeados, 300 mil hectares trabalhados. A Suzano tem um trabalho muito interessante de integração do eucalipto. O eucalipto não aumenta a produtividade como a soja, mas ele consegue gerar empregos, só que tem benefícios. Reduz-se, assim, o fogo, porque o apicultor está todo mês ou toda semana indo no apiário, e reduz-se o roubo da madeira também. Então, além de gerar empregos, muito obrigado. Aqui é um exemplo da COFCO, né? Muito interessante essa área da mapeada de produção. Ela tem um raio de 2 quilômetros de onde as abelhas estão, elas são rastreadas e georreferenciadas, né? E aí, num raio de 2 quilômetros, existe um trabalho que é a pulverização aérea, ela é fechada a bomba automaticamente nas áreas de exclusão. E aí é onde tem os apicultores. E nessa área é feito um trabalho de controle biológico com drones mais controlada, né? Enfim, então, tem algumas estratégias que pode se utilizar, né? Comunicação, integração, inclusão da polinização como uma ferramenta do ABC, né? As áreas de cana, a cada ano tem soja, a cada 7 anos tem a reforma do local de plantio, daí você pode plantar outras culturas. Tem o manejo pegado de pragas, que cada vez está mais forte, que é muito interessante, né? Porque eles reduzem o risco, né? Aporte de pulverizador, usar produtos biológicos. Uma coisa importante é fazer pulverizações depois das 16 horas,
né? Fipronil é um produto complicado para utilizar como foliar, eu sei que tem, mas existe algumas vezes que acontece e existem perdas. Demarcar e apicultores informar, né? É muito importante informar os apicultores com 48 horas de antecedência e evitar neonicotinoides que fiquem em áreas de flores, né? Onde não tem flor, a abelha não vai. Então, o neonicotinoide ele funciona por até 12 dias. E aí a abelha se perde e aí ela fica sem as campeiras, né? Já o fipronil, ele é trazido para dentro da colmeia e acaba matando toda a abelha, né? Umas demandas que tem aqui, né? Eu, como consultor independente, fui montando isso com o tempo, né? Habilitação, né, para os apicultores de defensivo, de todos os tipos, para eles entenderem a dependência das abelhas, o manejo dos defensivos, a coexistência dos polinizadores. Isso poderia ser feito uma habilitação online, embalagens, por exemplo, com informações pictográficas, isso ajudaria bastante para dizer problema com abelha. Abelhas no currículo das profissões hoje, uma pessoa que vai estudar a zootecnia, veterinária ou ainda agronomia, engenharia agrícola, ela não tem como obrigação entender qual que é a interação entre as abelhas e as culturas. Então, não existe isso. Às vezes é optativa, né? A outra coisa é a abelha como insumo para a ABC, né? A gente tem que incluir isso como um insumo agrícola. Hoje, então, incluindo-se fungos, bactérias, outras coisas, algas, extratos, e a abelha ainda não, né? Valendo 43 bilhões, né? Ou 2 bilhões no estado de São Paulo. Curso de polinização para assistência técnica, um cadastro único, isso é muito importante. O mapa hoje, cada defesa tem o seu cadastro e sua documentação de interação. É muito complicado isso, gente. Tem que ter um cadastro único para poder o SINDAG ele saber onde estão as localizações, né? Outra coisa interessante é a integração da agricultura com a apicultura, com mais projetos de estudo e desenvolvimento, criar um sistema de indenização para que não seja qualquer número, porque os apicultores, às vezes, eles querem, porque eu perdi 5 anos de produção, então eu tenho que receber 10 mil reais por colmeia. Não é justo isso também, né? E usar as abelhas como indicador, isso é muito interessante. Tem hoje um PNCR do mapa para os produtos de origem animal, que a gente poderia começar a trazer a defesa animal para próximo do setor de defesa, fazendo uma análise de doenças e de contaminantes das abelhas registradas no sistema da defesa, e mês a mês seleciona-se algumas abelhas, algumas colmeias, para começar a saber se estão georreferenciadas corretamente, trazer e dar cursos para os apicultores, trazer os apicultores próximos dos plantadores, próximos dos produtores, para a gente fazer, na verdade, a integração. E aí tem mais uma coisa. A Argentina tem um modelo de negócio da apicultura que é muito interessante. A defesa animal lá, ela tem como se fossem gestores de apicultura em cada área de ativação. Isso pode também trazer as apiculturas para próximo dos produtores e gerar uma redução aí de trabalho. Algumas sugestões que a Embrapa deu aqui, que o Dr. Décio Gazzoni fez uma palestra, ele trouxe aqui, as abelhas são insetos, logo, inseticidas matam abelhas. Se for inseticida de curto prazo, então aquele de impacto, você pode passar ele a partir das 4 da tarde, as abelhas estão dentro de casa, vai matar as pragas, não vai matar as abelhas, nenhuma, né? Os polinizadores estão recolhidos. Tá, em maior grau. Os que são de longo prazo não deveriam ser passados durante a florada, porque a abelha vai lá colher e daí ela vai perder. Então, tem maneiras de você trabalhar, né? Inseticidas, formulações, doses, frequência, época. Tem todo um trabalho em cima disso que pode ser feito para reduzir o risco, né? Tem aqui uma lista, né? Então, alguns itens que são de longo prazo não deveriam ser trabalhados, mas, por exemplo, clotianidin, 2 horas de atividade. E se você passar às 4 da tarde, não vai pegar nenhuma abelha visitando flor, e depois, né, se bem que tem uma lei que diz que não pode passar durante a florada, né? Então, são várias coisas que a gente pode trabalhar. Abelhas forragiam no momento da aplicação, então, não passar nas flores ou passar depois do expediente dela. Abelhas entrando no campo após a aplicação, depende do produto, né? Contaminação de pólen, néctar, né?
derivas aéreas, aplicação direta às áreas de abrigo e alimentação, APPs e reservas legais. Essas coisas tem que tomar cuidado. Teve um grande projeto que a Embrapa fez para poder harmonizar isso, né? E tem maneiras de manejo e comunicação. Diálogo é a primeira coisa, né? Seguir as boas práticas agrícolas, apícolas, os próprios apicultores não seguem as práticas apícolas, né? Então, fazer o MIP, que vai reduzir isso, evitar aplicações durante o florescimento, regulagem do equipamento, vazão, temperatura, vento, distância, e evitar a deriva. Por último, conclusões, né? Existe uma grande possibilidade de aumentar a produção de café. Por exemplo, o café aumenta de 7 a 10 sacas e melhora em 5 pontos a nota do café. Laranja aumenta de 35% a 50% e aumenta a quantidade de sólidos solúveis e a doçura, né? Usa sistemas de produções amigáveis. A soja aumenta 13% a 15%, né? Recomendações de MIP e BPAs, evitar a aplicação de inseticida no florescimento e seguir rigorosamente as aplicações, né? Isso aqui é mais para a gente ficar no sistema, né? Então, preferir produtos biológicos, calor, tudo uma repetição, mas é muito importante a gente ter essa consciência. Então, eu vejo que o problema é a integração da abelha junto da produção agrícola de alta escala hoje. O avião é imprescindível hoje. Eu já vi áreas assim gigantes que não vai ter produtividade nem como entrar. Então, é imprescindível ter o avião, é imprescindível ter o drone, é imprescindível ter os produtos químicos. O que a gente precisa é integrar a abelha dentro da fazenda, que não ocorre hoje, né? Hoje a abelha é um ser externo, é um ser que está ali e que não é trabalhado. Então, a minha proposta é a gente criar um grupo de trabalho para cada cultura e a gente vê como é que a gente faz isso, porque não é um trabalho de curto prazo, é trazer exemplos do exterior, trazer melhorias de todos os setores, juntar e conversar, certo? Eu agradeço muito, estou à disposição e espero que os dados ajudem a corroborar aí para a criação desse sistema de integração da abelha dentro da fazenda. Parabéns pela apresentação. Obrigada, Carlos. Eu acho que você trouxe dados, pelo menos para mim, foi bem interessante. A questão é um outro olhar, né? A questão de você integrar a abelha como parte da produção. Ela passa a fazer parte do sistema, né? É um desafio enorme, realmente, né? Eu acho que a gente pode passar, não sei se alguém aqui tem alguma pergunta para fazer, eu acho que poderia passar por Cláudio. Não abrir agora as perguntas, não ficou combinado. A ideia de apresentação. Também aí, no final, a gente abre para todo mundo. Aí a gente vê. Obrigado. Bom, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui na FAESP, que é grande parceiro do SINAG já em muitas ações aqui no estado de São Paulo, aos sindicatos rurais, as autoridades, representantes que estão aí. Estou vendo personalidades importantes aí na tela também, pessoas importantes no agro paulista. E dizer que já tínhamos conversado muito, né, cara? Tomamos um café já ali fora, temos um papo já anos atrás falando sobre isso. Bom, primeiro vou me apresentar devidamente. Me chamo Cláudio Júnior Oliveira, estou como diretor de operações do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Também sou economista, tenho mestrado na área de inovação e doutorado em sustentabilidade ESG, que é um novo tema aí, né, trazido para as novas gerações, e é um tema já de muita fala. Semana passada nós tivemos um congresso em Cuiabá, foi o maior congresso do mundo, passamos de 5.000 pessoas presentes, 2 governadores do Mato Grosso, do Distrito Federal, 5 deputados de lá, 1 do Rio Grande do Sul, as grandes lideranças. O ministro não pôde estar lá, mas mandou a secretaria dele lá também, do Ministério da Agricultura. O Ellen estava presente lá, a coordenação. E foi um evento extremamente importante, né? Aviões, helicópteros, drones, já associamos empresas desde 2017 de drones, né? A gente está vivendo isso já há muito tempo. Para nós nem é mais futuro, porque já é o presente para nós, já vivemos isso. Recebemos a Paica aqui da Califórnia, recebemos as grandes marcas, Precision Wire do Canadá, drones de 240 quilos. Tinha um lá de 900
quilos. Então, a gente já está vivendo isso há muitos anos, né? Esse crescimento. Temos os 52 associados de drones já dentro do sindicato, que representam em torno de 90% das empresas que aplicam no Brasil. Nós temos em torno de 360 empresas que aplicam por aviões. As empresas de drones é parecido um pouco com a apicultura, precisa organizar um pouco mais, né? Está chegando agora, uma criança está nascendo, a gente está cuidando dela porque a regulamentação não acalhe, mas ela vai devagar. O MAPA tem ajudado demais. Aliás, parabéns ao MAPA, foi convidado pela OCDE para apresentar a regulamentação de drones, a portaria 298. Somos modelo internacional em relação à regulamentação de drones. Somos exemplo. Em novembro, eu estava na Califórnia, no Congresso americano de aplicação aérea. Lá eles têm a maior frota do mundo, 3.500 aviões. A gente busca eles rapidinho, porque o Brasil está crescendo muito, né? 2.719. E-mail. Não para de crescer. Está conversando aqui, nós estamos no Congresso agora. Se chegar lá com 9 milhões de reais, quer um avião, você vai receber em 2030. Relaxa, se em 2030 você recebe um avião com 9 milhões de reais na mão do Jim Hirsch, que estava lá, presidente da Airtrack. Se for na Embraer comprar hoje, também tem que esperar. Tá? Não há fabricação suficiente de aeronaves no mundo, porque o Carlos conhece muito bem a aplicação aérea. Aliás, ele estuda, né, muito, né? Além da apicultura, ele estuda a aplicação aérea, a gente conversa muito. O setor não para de crescer no Brasil. Cresceu 45% nos últimos 15 anos. A soja cresceu mais de 4% nos últimos 20, 2002 a 2022, 4% ao ano de crescimento da soja. Grandes extensões de terra não tem como jogar trator, você tem que jogar avião de 3 toneladas. Combate a incêndio florestal não para de avião trabalhar aqui no país. Ao contrário do que se pensa, todo ano tem incêndio, sim, infelizmente, muito triste isso. Mas Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros, sempre tem aviões disponíveis para combater. E a cana-de-açúcar, há 20 anos, aí cresce todo ano mais de 3%. É uma cultura alta, fechada, não tem como aplicar de outra maneira. O SINAG, ele, voltando um pouco, é uma entidade que representa, então, 90% da aplicação no país. Essa representação é nível Mercosul e também nos Estados Unidos, Nova Zelândia, Espanha, que utiliza também. É uma entidade que tem representatividade dentro da Agência Nacional de Aviação Civil, também dentro do CENIPA, que é o órgão que cuida da prevenção de acidentes e investigação de acidentes aeronáuticos. E também lá tem um espacinho do Ministério da Agricultura para conversar, né, a respeito da regulamentação. Eu nem vou usar a apresentação, pode deixar assim. Não, pode. A gente enxerga as pessoas lá. No Brasil, tem algumas movimentações que nos chamam a atenção. Primeiro, é o crescimento da frota aeroagrícola no país. Ela cresceu, então, 45% nos últimos 15 anos. E a prospecção de crescimento da frota vai passar de 2.619 para em torno de 3.010 aviões em 2027. Essa é a previsão. Inclusive de venda, os bancos americanos, todos eles analisam baseado no estudo que nós realizamos no SINAG. Os drones, é impressionante o crescimento deles. A gente está tentando arrebanhar eles, né? É um desafio muito grande, porque lá no mestrado eu aprendi que a inovação não pede licença, né? Ela invade as lavouras, invade as nossas mãos com os smartphones, e não há possibilidade de não aceitar, eles entram, né? O Ministério da Agricultura fez um trabalho fantástico em relação a construir uma portaria, foi construída, tem regulamentação muito forte dentro do setor de aviação agrícola. A Secretaria de Agricultura tem trabalhado fortíssimo para entender e buscar atender esse mercado gigante que está entrando, que a gente já identificou em 2017. Né? Quando eu entrei no SINDAG, a primeira empresa que eu associei foi drones. Então já foi um choque, porque está acostumado com aeronave tripulada, entra um drone, não tripular, como assim? O piloto, onde é que fica? Fica no chão, não sobe mais no drone. Mas tem um crescimento aí para acontecer. Né? Atualmente nós temos drones asa rotativa, eles não são asa fixa ainda, não sei o pai que está sendo estudado. Então a criança ela está crescendo, a gente costuma dizer, né? Ela precisa ter asa fixa aí para ser mais ainda produtiva. O John Deere comprou Precision Line no Canadá, lá. E aí tem asa fixa e rotativa, que talvez vai girar na esquina. Mas, enfim, tem uma construção ainda para ser feita. As empresas que têm aviões, elas dizem o seguinte, quando
A criança cresceu, troca a frota. Muito simples, né? Está acostumado a comprar aviões de 8, 9 milhões. Não tem medo, né, de nada disso que está acontecendo. Pelo contrário, é uma convivência de mercado muito tranquila, confortável para todos, porque quem trabalha com gestão, não importa o que está fazendo. Se for vender sorvete, vai ter sucesso. Então, o primeiro ponto, né, acho que é importante citar é que o setor ele vem crescendo forte nos últimos anos. O segundo ponto é que ele tem uma regulamentação muito extensa, né? Tem uma regulamentação federal. Tá. Vou falar para cá para os senhores e senhoras ouvirem aí. O setor de aviação agrícola ele tem uma regulamentação extremamente extensa. Eu não vou entrar porque o Marco dá um show nisso, né? Conhece profundamente durante muitos anos, né? Uma das pessoas mais respeitadas aqui em São Paulo, inclusive, depois o Lucas, né? O Lucas é o homem no Ministério da Agricultura, né? Mas chegou agora, né? Ele que expede lá, brincadeiras à parte. Tem um decreto-lei federal, né, específico, está na Constituição, por isso que projetos de lei de restrição e proibição eles caem por inconstitucionalidade, né? 13 estados já deram projetos de lei de restrição como inconstitucional, inclusive depois da decisão do Ceará em relação ao STF, né, em relação ao Ceará, dando como constitucional a proibição especificadamente para o estado do Ceará, coitados. Hoje eles ocupam a última colocação no Brasil em crescimento do agro. Aliás, decresceram em 2023 menos 7,4%, segundo a resenha regional do Banco do Brasil. É uma pena, não tem possibilidade de crescer mais, porque sem aplicação aérea não existe produtividade. Então, a regulamentação é extremamente extensa, um decreto específico, tem a instrução normativa, número 02/2008, que está sendo revisada pelo Ministério, não vou entrar a fundo nisso. Nós temos um cadastro realizado na Secretaria de Agricultura aqui do Estado, né? Liderado por um time extremamente competente, que visita e fiscaliza as empresas. Aqui em São Paulo é um estado extremamente diferenciado em relação à fiscalização. As empresas recebem, no mínimo, 4 visitas: Ministério da Agricultura, Secretaria de Agricultura, Agência Nacional de Aviação Civil e algumas operações do IBAMA e outros órgãos aí. Toda empresa de aviação agrícola, obrigatoriamente, tem que ter 3 profissionais: um coordenador da operação, técnico agrícola executor, e o piloto da Gol da TAM não pode voar agrícola. Ele não tem capacitação para isso. Ele precisa fazer um curso extra para entender de gota, de temperatura, de umidade relativa do ar. Tudo isso ele tem que entender muito bem, senão ele não voa, né? Ele tem que entender de voar de baixa altura, 3 a 5 metros do chão. É um Top Gun, né? Você tem que ter uma coragem excessiva que eu não tenho realmente. Talvez de moto eu consiga alguma coisa a mais, mas de avião nem pensar. Nós temos uma regulamentação específica, e específica do Ministério, com o IBAMA, também para trabalhar neonicotinoides, inclusive. Fipronil não se aplica, então, eu vi na apresentação ali, não tem esse perigo para avião. Para avião não tem. Mas nós temos que considerar que temos tratores e temos costais, né? Não podemos desconsiderar isso também. No norte do Paraná, se falava muito em avião, descobrimos que tínhamos muito trator que estavam causando situações desafiadoras em relação aos bichos da seda. Um outro ponto importante que eu gostaria de compartilhar com vocês é a respeito da sustentabilidade do setor. Exatamente em 2019, quando proibiu a aplicação aérea no estado de Ceará, foi o momento que mais aumentou a contaminação por defensivo agrícola. Por quê? Um avião grande, de grande porte, o 502, ele aplica aí, em 3 horas, 1.200 hectares. 1.200 hectares, um avião. O que precisaria, segundo o Ministério da Agricultura, está no site, de 1.200 pessoas com uma bombinha costal no campo, aplicando o dia inteiro, no sol, com EPI. Não tira o capacete, não tira nada. Então, quer dizer, e aí precisariam de, no mínimo, 27 tratores trabalhando para pegar 1.200 hectares por um avião, por um piloto. Quer dizer, a possibilidade é maior, o risco aumenta, né? Coloca mais pessoas na lavoura. Aqui no estado de São Paulo, especificamente tem a CANA, nós temos em torno de 430 aeronaves trabalhando aqui continuamente. Elas atendem em torno de 60 mil hectares por safra cada avião, dá mais de 25 milhões de hectares aqui no estado de São Paulo. Isso passa de 1,5 bi
de reais de entrega só da aplicação aérea. Eu ouvi que na cana-de-açúcar, sem avião, tem uma quebra de 30%, acredito que seja mais, mas oficialmente por uma instituição foi dado, e eu respeito. Nós teríamos uma quebra aí de... A cana rende mais de 90 bilhões aqui do estado de São Paulo, teria uma quebra de 27 bilhões, acredito que seria mais. Isso só na cana, tirando soja, etc. Então, o poder de entrega desse setor é muito grande. Apesar dele ser pequeno, costumo dizer que o grande problema da aviação agrícola é o piloto, porque ele representa uma pessoa e entrega demais. Então, como é que nós vamos dimensionar o potencial de entrega de uma pessoa e, às vezes, que falta chegar na frente de uma autoridade, de um governo e falar sobre a relevância do setor? No país, o setor atende mais de 135 milhões de hectares. Ah, mas não tem isso no Brasil, porque eles atendem 3, 4 vezes na mesma lavoura. Então, o potencial de entrega desse setor, ele é muito, muito, muito forte. A maior concentração de avião está no Mato Grosso, nosso congresso foi lá, inclusive, e lá nós temos uma concentração de mais de 600 aviões, quer dizer, é um potencial muito grande, porque tem as grandes extensões de terra de soja, por exemplo. Então, se a gente quer crescer a nossa área, a gente precisa necessariamente ter a aplicação aérea para atender isso especificadamente. Mas o setor passa por algumas informações que não são tão reais. E aqui, gostei que a Cris já colocou, eles não são inimigos, bem pelo contrário, a gente conversa muito, né? Conversa muito com o setor apícola aqui no estado de São Paulo, desde 2017, quando o padre Afonso Lobato, deputado na época estadual, colocou um projeto de proibição, depois disse que não queria mais proibir nada, porque ele entendeu, né, as realidades. Eu tenho uma mensagem dele aqui até hoje. Eu disse, olha, manda para mim essa mensagem, eu quero mandar para a diretoria e vou garantir pelo menos mais uns 6 meses de trabalho. E ele realmente mandou na época, né? Eu trago algumas questões que são importantes. São José do Rio Preto, há anos atrás, surgiu matéria no jornal, na Band, na Globo, na Record, que tinha morrido peixe por conta da aplicação aérea. Bom, eu aproximei muito das grandes marcas de defensivos agrícolas para defender o que eu acredito. Se eu não acredito, eu já nem entro. Ninguém consegue vender nada do que não acredita. E para matar peixe, realmente tem que ser uma quantidade muito grande de defensivo agrícola, não diluído em água. Ele tem que ser puro, e uma quantidade muito grande, dependendo do tamanho. Então, logo que saiu a matéria, ligamos para a Polícia Ambiental, o Ministério da Agricultura, a gente fez uma gritaria, porque a gente sabe que não foi o avião e a gente quer limpar o nome do setor. Mas a investigação demora muito para acontecer. 1 ano depois, descobrimos que, na verdade, não tinha sido nem defensivo agrícola, né? O meu papel aqui não é o defensivo, né? É a aviação agrícola. Mas, nesse caso, não tinha sido defensivo agrícola. É que esquentou demais, baixou, e uma alga que estava embaixo, ela tomou conta do oxigênio e matou os peixes. Bom, mas o resultado disso ele não foi anunciado. Houve um caso em Buriti, um vídeo muito bonito, inclusive, que fizeram, e apareceu manchas brancas na cabeça das crianças. Isso me tocou muito. No final, me emocionou, né? As crianças alvejadas por um avião, enfim, está ao redor da produção. Rapidamente falou com o Ministério da Agricultura, né? Com a Agência de Defesa do Estado, a GED nos atendeu muito bem, foi lá investigar o que aconteceu, tinha que entender. Tinha uma produção agrícola, lá tinha uma família que morava ali, né, numa área até complexa, né? Parecia até um abandono. E realmente tinham manchas brancas depois de 1 ano essa investigação. Mas a pancadaria foi enorme por parte da mídia, né? E quando chegamos lá para descobrir o que aconteceu 1 ano depois, era sarna. Era uma sarna que tinha atacado as crianças, né? E aí o Estado se preocupou para dar suporte, mas aí quem é que limpa a reputação do setor? Que atende lá no mínimo 9 milhões de toneladas de produto que está gerando o Maranhão hoje, está crescendo 6% a soja ao ano. É o estado que mais cresce, inclusive, um dos que mais cresce a soja. Então, eu poderia trazer vários exemplos, cachorro no Rio Grande do Sul, e a apicultura, para trazer essa parte importante, extremamente importante, ela já faz parte do setor, né, de aviação agrícola por parte da mídia há muitos anos. Quando morre a abelha, o primeiro setor que eles lembram é a pulverização aérea, não é lembrado
outras formas de aplicação. E, diante disso, a gente foi estudar, né, a respeito da atividade, e entender o que realmente acontece dentro da apicultura. As usinas de cana-de-açúcar aqui no estado fizeram um trabalho fantástico também para entender. E nós vimos que realmente aqui tem uma concordância muito grande com o Carlos, que é a questão da profissionalização desse setor. Ele carece de uma atenção muito grande por parte de todos os players do estado, porque o setor ele precisa crescer em profissionalização. Nós precisamos dar uma atenção, eu digo nós, Federação de Agricultura, nós temos parte do IPA, Instituto Pensar Agro, em Brasília, de várias ações com a CNA. O presidente João Martins, estive com ele, conversando sobre a agenda política do país, agora na entrega da agenda, converso lá com os gerentes, diretores continuamente, converso com o IPA sobre esse assunto, converso na CNI, faço parte da Coagro também, que é o conselho da agroindústria do país, e realmente nós, como Brasil, não temos dado uma atenção devida. Quando começou essa discussão de proibição, o Sindiveg trouxe um aplicativo. Vou trazer só um exemplo, para os senhores e senhoras entenderem. Um aplicativo que marcava onde estava a colmeia. E nós, com a aviação agrícola, poderíamos colocar no DGPS, e aí o avião ia saber exatamente onde tinha colmeia. Conversamos com a Pacame na época e construímos. Foram mais de 100 mil reais investidos pelo Sindiveg, muito dinheiro investido, envolvimento e palestras pelo estado inteiro. E descobrimos que alguns apicultores não queriam se cadastrar ali porque não tinham CNPJ e trabalhavam na ilegalidade. Outros não queriam se cadastrar, que eram legais, porque tinham medo de ser saqueados por outros apicultores. Eles roubariam as caixas de abelhas que estariam no aplicativo. Então, nós não entendemos e não conseguimos compreender a forma de trabalhar para legalizar naquele momento. Seria muito dinheiro, muito recurso despendido. E me lembro como se estivesse hoje, estava o Ministério Público na sala, 3 deputados, e disse, nos ajudem a resolver esse problema. Porque esse problema não será resolvido pela aviação agrícola. Hoje nós temos áreas que a aviação agrícola deixa de lado, porque tem apicultores, e aí tem uma outra situação, apicultores partidários, que tomam posição partidária, não pensam tecnicamente sobre o setor e isso nos preocupa. Porque nós precisamos resolver um problema chamado mortandade de abelhas. Diante de toda essa grande discussão que está aqui no estado de São Paulo, nós temos que pensar que tem um ser vivo vivendo aqui e que ele está morrendo em alguns momentos. É um ser vivo. A apicultura ela precisa da abelha. Por quê? Lhes rende o mel. A abelha precisa trabalhar para o apicultor. A abelha trabalha para o apicultor, trabalha para a agricultura e na polinização. Todos nós usamos do trabalho da abelha. Então, se vamos utilizar o trabalho da abelha, precisamos profissionalizar quem trabalha com a abelha. Nós precisamos levar a sério o apicultor e dizer para ele, você precisa se profissionalizar mais. E eu tenho curso no Senar sem custo para você se profissionalizar. Eu tenho curso específico para você melhorar o seu apiário. E aqui eu traço 2 exemplos muito bons no Brasil que o SINAG vem trabalhando já há anos. Primeiro, a agrocooperação no Mato Grosso do Sul. E aí entra um ponto importante, Cris, que é quem vai organizar os apicultores no estado. Aqui no estado tem a Apacame, que é uma excelente associação, conversava com o saudoso Constantino, um homem de valor, de respeito, sentei inúmeras vezes, que era o diretor, acho que era o presidente da Apacame. Presidente da Apacame. Conversamos muito e tentamos achar uma solução, mas tem também a Câmara Setorial Apícola da Secretaria de Agricultura de São Paulo. Então, quem é que está na liderança desse setor no estado? Lá no estado do Mato Grosso do Sul, nós temos o estado trabalhando os apicultores. Então, nós temos exemplos positivos e conversamos com o estado para resolver qualquer situação. Aqui, a gente não sabe, às vezes, com quem conversar. Vamos falar com a Câmara? Vamos falar com a Apacame? Vamos falar com a outra? Com quem a gente vai conversar? Então, talvez o primeiro ponto seria organizar o setor no estado. Porque antes de colocar no mapa da GPS, antes de colocar a responsabilização junto à fazenda, enfim, à usina, nós temos que saber quem é que está capitaneando os apicultores do estado para a gente poder conversar, né?
A gente tem um problema muito grande de legalidade nesse setor que nós temos que trabalhar. Eu digo a gente, porque eu também me sinto parte do setor apícola no Estado, que trabalha muito forte para resolver isso, né? Particularmente, o SINDAG tem se envolvido muito forte, mas precisa ter alguém que seja a nossa liderança no Estado, que a gente possa conversar e seja responsável pela legalização do setor. De fato, eu tenho escutado muito, né, não sei na prática, mas de pessoas que estão vivenciando a prática, que a maioria dos apicultores eles não trabalham com a apicultura como seu principal ganho financeiro. Eles trabalham em uma usina, trabalham em outra área, colocam caixas lá de produção agrícola, porque a abelha ela precisa se alimentar. Ela vai para dentro da produção agrícola. Mas alguém avisou a produção agrícola? Não avisou, então vai dar problema. Então nós temos que organizar isso. Sim, mas quem é o dono das caixas? Não tem nenhuma plaquinha para dizer quem é o dono da caixa. Não dá nem para saber quem é. Então tem que ficar alguém esperando para saber quem é o dono da caixa. Então vejam que a situação ela não é tão simples assim como a gente imagina. Para mim, falar com a empresa de aviação agrícola é fácil. Ela tem um hangar dela, o avião dela está lá, está no registro do mapa. Vou lá e tal, resolvo o problema. É mais tranquilo. Agora, para nós organizarmos a apicultura, é uma pegada muito maior. Porque, primeiro, quem é o pai dessa criança importante que tem um potencial, como o Carlos mostrou, para aumentar ainda mais a produção agrícola no Estado? Eu não estou falando em morrer, né? Isso é terrível. Eu estou falando em aumentar a produção agrícola no Estado, mas tem que ter alguém capitaneando. Qual é a liderança do Estado? Tendo a liderança, a gente consegue organizar. Então, primeiro, Mato Grosso do Sul, em segundo, tem a COF. Eu falo muito com o Matheus, que é o gerente, que trabalha continuamente nisso, e eles são case aqui no Estado de São Paulo. Desde 2016, não morre uma abelha na região de Catanduva, por causa de aplicação aérea, qualquer coisa envolvida na aplicação aérea. Por quê? Lá eles trabalharam 5 pilares. Primeiro deles, busca saber quem está na produção agrícola. Quais são os apicultores que estão na produção agrícola? Quem busca isso? A usina. A empresa de aviação agrícola não tem como estar descobrindo isso, nem sabe qual é a área da usina. A usina foi atrás e descobriu quem são os apicultores ao redor. Aparece apicultor às vezes? Claro que sim. Aparece às vezes do nada, porque eles são nômades. Eles saem de um lugar, vão para o outro, eles não têm lugar fixo. Então a pegada é mais complexa ainda, né? Além de muitos não terem CNPJ, registro de secretaria, não usa GTA para transporte animal, não tem veterinário responsável, que eu acho muito sério isso. Eu acho que tem que ter um veterinário responsável pelos animais, está lidando com o ser vivo, é muito sério. Lá na aviação agrícola nós temos o coordenador, que é um engenheiro agrônomo, cuida de tudo. Lá na apicultura tem que ter um responsável técnico. Eu acho muito sério isso, lidar com o ser vivo. Nós não estamos falando aqui de um avião que quebra a asa, arruma, etc. Estamos falando de um ser vivo que está trabalhando para nós, né? Está trabalhando para a agricultura, polinização, está trabalhando para o apicultor gerando mel. Então, eu acho que teria que pensar isso também. Bom, tem que mapear isso ao redor. Primeiro ponto que eles fazem, mapear. Ok, encontrou? Segundo ponto, chama eles numa reunião. Vamos conversar com todos os apicultores da região. É difícil, mas carece isso. Só não vamos conseguir organizar. Chama eles, você tem CNPJ? Não tem. Tem registro na secretaria? Não tem. Então, está aqui a secretaria, está aqui o ministério, está aqui a federação, etc. Vamos cadastrar todo mundo, vamos trabalhar em conjunto. Vamos. Nós abrimos aqui a florada para vocês darem pasto apícola adequado. Tem áreas lá que eles aumentaram de 25 para 75 eu não sei se 1.000 quilos de mel, eu tenho aqui o dado que o Matheus trouxe, mas duplicou a produção deles de mel. Por quê? Porque trabalham em conjunto. Só que, então, buscaram informação ao redor da área. Segundo, reuniram numa sala e conversaram com eles. Terceiro ponto, mapearam aonde eles estão. Eles estão aqui, 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 aqui. Só dá autorização para aplicação aérea aplicar quando está conversado com os apicultores. Aí eu perguntei para eles, então precisa avisar? Hoje não precisa mais avisar. Não precisa mais avisar quando se aplica, quando se aplica. Os apicultores já sabem da região. E outra, entrou um apicultor novo, calma aí, só um pouquinho. Por quê? E aqui eu tomei um aprendizado extremamente positivo em relação à apicultura. Porque tem áreas que tem pasto apícola. Você dá aula disso, Carlos, me perdoa se estiver falando. Pasto apícola suficiente para tantas caixas. Se você jogar mais caixas, ele vai matar as abelhas, porque não vai ter pasto apícola suficiente. Então, a COFCO até dimensiona quantas caixas tem que ter ao redor.
Então, é extremamente organizado, produtivo, não importa se é drone, avião, trator, o que for, costal, o que for, está organizado. O setor está organizado. Hoje, a COFCO já não olha mais se tem CNPJ do apicultor. Por quê? É muito difícil. Vou dar um exemplo. No Pantanal, tem um momento específico do Pantanal que ele produz o dobro de mel que as outras regiões. Então, migra um monte de apicultor do Brasil inteiro lá para o Pantanal. E aí, a agência lá corre para tentar resolver o mapa. Por quê? Porque a produção está tocando normal. Mas chega a caixa de abelha de tudo que é lado, precisa organizar isso. Então, eu vou fechar aqui a minha fala, não falando muito da aviação agrícola, mas falando realmente dessa situação que a gente vive, dizendo o seguinte: nenhum dos setores ele vai parar de crescer. Nem a aviação, nem os tratores, nem os defensivos agrícolas. A nossa produção agrícola no país está crescendo sem parar e não vai parar de crescer. E a apicultura ela é extremamente rentável. Ela também está crescendo pelos dados da Bemel, que foi presidente lá. Está crescendo também e não vai parar de crescer. Então, precisamos organizar a apicultura na nossa visão de SINDAG, e o SINDAG está aqui para ser o suporte, né? Nós não somos líderes no Estado, né? Nós somos suporte de várias associações e federações aqui, estamos à disposição, mas a nossa colocação aqui é que se não houver uma organização ou um agente que seja o agente organizador da apicultura no Estado, talvez não tenhamos tudo que a abelha pode entregar para nós de polinização e de mel. Porque estamos falando aqui de processos, de recursos, de dinheiro, de crescimento da apicultura, etc, etc. Mas no centro da apicultura está um ser vivo. E é diferente do avião, do trator, do que for, da cana. Quebrou a cana, ok. Não, na apicultura quem trabalha é a abelha. E nós temos que cuidar dela. E é responsabilidade de todos nós, porque é um ser vivo. Estamos falando de sustentabilidade. A federação está focando em sustentabilidade. Minha tese de doutorado foi toda sobre sustentabilidade, estudando os países, o que pensam sobre isso. E o foco nós não podemos perder, que é a abelha. Como é que a abelha está vivendo no meio de tudo isso? Ela é vendida, ela é negociada, ela trabalha, ela gera o mel, ela gera a polinização para nós. Mas como é que nós cuidamos dela? Quanto estamos investindo para cuidar dela? Quais são os profissionais que estão trabalhando no manejo da abelha hoje? Estão capacitados? Não estão? Nem sei. Porque, às vezes, pelo que escutei, o rapaz perde o emprego e diz, não vou fazer produção de mel, porque meu avô fazia, ele compra uma caixa e sai trabalhando com abelha. Qual é o manejo que ele tem? Qual é o cuidado que se tem com isso? Então, gostaria de agradecer a oportunidade. Obrigado por vir estar aqui. Fizemos questão de pegar o avião e vir para cá. Confesso para vocês que semana passada estávamos lá em Cuiabá, o maior congresso do mundo aconteceu de aviação agrícola. O setor está crescendo nos Estados Unidos, Nova Zelândia, no Brasil. Muita técnica, muito conhecimento. Está provando que é uma tecnologia segura. Nosso exemplo, grande exemplo, é o estado de Ceará, que proibiu e hoje carrega uma maior contaminação por defensivo agrícola. Agricultura destruída, menos 7,4%, decaiu no ano 2023, segundo a resenha regional do Banco do Brasil, mostrando que é um aliado à agricultura brasileira. E chegamos no sábado em casa, pegamos o avião hoje, deu problema, inclusive, no avião, porque estávamos no Rio Grande do Sul, mas fizemos questão de vir aqui, porque pensamos hoje no ser vivo, pensamos na abelha. Isso é mais importante do que a aplicação aérea. Aonde tem aplicação aérea, não se proíbe a atividade. Ceará nunca teve um avião, saíam 2 aviões da Bahia, aplicavam na banana e voltavam para casa, e causou um impacto na banana enorme, Mas nos preocupamos muito com a sustentabilidade, somos signatários do Pacto Global da ONU, o SINDAG apresentou ações efetivas em relação ao tema, e viemos aqui, primeiro, pela Federação de Agricultura, que respeitamos, e o pedido é uma ordem para nós, e principalmente também pelas abelhas. Então, da minha parte, agradeço e fico à disposição a perguntas. Muito bom. Parabéns pela obrigação. Gostaria de agradecer o Dona e o Júlio e fazer um comentário, assim, que para mim ficou bastante claro
dentre tantos pontos aí levantados, importantes, mas dois deles que eu entendo fundamentais e basilares mesmo nessa questão da sustentabilidade, né? Uma que o Pamplona bem demonstrou aí é a importância da integração das atividades. Eu acho que muito mais do que convivência apenas, a gente precisa falar muito dessa integração, porque essa integração, o que é exigido hoje de todos nós, né, nesse momento que o planeta vive, que nós vivemos, é a busca incessante da eficiência. Nós não podemos mais ser ineficientes. Nós temos que ser muito eficientes. O agronegócio, a agricultura, a pecuária, a agroindústria, enfim, no Brasil, demonstra já há muito tempo essa busca por eficiência. Mas cada vez mais nos é exigido produzir mais, melhor, com menos, né? com menos recursos. E a gente só vai conseguir isso com sistemas integrados. Então, se a gente precisa deixar de cuidar de uma atividade ou outra, mas tratar de um sistema que envolve diversas atividades e todas elas são igualmente essenciais e imprescindíveis até para o desenvolvimento e até para a vida das pessoas desse planeta, né? E uma questão que aí entre também tantas aí que o Júnior nos trouxe, que é igualmente importante e basilar também para a questão da busca da sustentabilidade, é a organização, né? E a federação aqui, por isso que entendo tão necessário que a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo se proponha a trabalhar com a questão da sustentabilidade. Isso é preciso que, ao fazer isso, a federação procura evidenciar a importância da agricultura, da pecuária, do agricultor, da inovação na agricultura, na pecuária, enfim, para a solução dessa questão climática que estamos vivendo. O produtor rural, ele precisa ser visto cada vez mais e ser reconhecido por toda a sociedade como protagonista dessa questão e protagonista como solução dessa questão, né? Não há solução para essa questão climática que não passe pelo agricultor, né? pelo produtor rural. No mundo todo, e especialmente no Brasil, que tem essa grande produção e esse grande, como é dito aí sempre, o celeiro do mundo, né? Então, nós entendemos então que nós só vamos conseguir ser eficientes se formos organizados, né? Então, isso é realmente essencial. E aí, gostaria de
abrir aí para os colegas que tiverem algum comentário, enfim. Dizer para o pessoal que está assistindo aí online que as perguntas, enfim, que forem encaminhadas aí pelo chat, a gente vai se encarregar de passar para o Júnior, para o Pamplona, e depois aqui para os outros, e depois a gente retorna para vocês aí com as respostas, né? Nós não vamos ter aqui nem tempo, né, Cris, para que a gente possa abrir aí para as questões. Mas eu gostaria que os presentes aqui pudessem manifestar aí, enfim, fazer algum comentário. Então, fiquem à vontade. Pois não, Marcão. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito desse tripé que segura a produção apícola e a agricultura de uma maneira geral. Não vou nem falar da aviação agrícola, mas do uso de defensivos agrícolas, de agrotóxicos. Tá? Eu acho que o que fecha esse tripé é a pesquisa também. Nós estamos vivendo num momento de ruptura, graças a Deus, de ruptura da agricultura tradicional, por mais que ela tenha evoluído. Nós estamos hoje que entrou a agricultura de precisão, com mapeamentos, com informações de satélite, com informações que os drones estão nos trazendo para melhor administração, para que a gente possa ter um manejo integrado de pragas, para que a gente possa aplicar um defensivo agrícola, que hoje é primordial para que a gente tenha a produção. A gente precisa também de um desenvolvimento da pesquisa em variedades para agricultura orgânica, para resistência de produtos. O Fox estava falando sobre esse momento ambiental que a gente vive. A gente participou de um grupo da agricultura de baixo carbono em São Paulo. E isso em 2015 e 2016, não faz tanto tempo. E a gente pensava muito em mitigação. A gente pensava muito em como nós vamos combater o aquecimento global. E hoje o que a gente está ouvindo falar? Já não é mais mitigação, e sim adaptação climática. Então, a mudança climática é uma realidade que a gente está vendo, que a gente viu no Rio Grande do Sul, que a gente tem visto nas altas temperaturas da Europa, que a gente tem visto com seca na África. Ela já é uma realidade nossa. E a gente já está trabalhando com a adaptação. E eu também acho, como Fontes, que aqui no Brasil a agricultura tem um papel preponderante nesse desenvolvimento. Mas ele tem que ser alicerçado na ciência. E a ciência vai nos trazer opções novas de desenvolvimento agrícola. Estamos falando em bioinsumo, estamos falando em adaptação climática de variedade, estamos falando em manejo de solo, estamos falando em produtos menos agressivos à natureza. Porque quando você fala em abelha, Júnior, a gente tem que lembrar que nós temos uma população monstruosa também de outros insetos úteis, que eles também não podem perecer por causa dos agrotóxicos que estão sendo aplicados. Então, a gente precisa botar nesse tripé a pesquisa. É isso que eu gostaria de Por exemplo, é muito interessante o que você falou. Eu já fiz uma vez uma apresentação para Fontes sobre um estudo, uma linha de estudo que eu estou fazendo sobre o aquecimento, né? A época do laninha para laranja e café, por exemplo, né? Então, pegar um exemplo. Um ovo de galinha, você cozinha ele e depois você dá para a galinha chocar. Quantos pintinhos vão nascer? Nada. A planta é autógama e cleistogâmica, como a soja, a laranja e o café. Ela se autopoliniza. Mas, se você tem um calor igual isso de Minúcia, de 47, 48 graus, uma irradiação solar muito grande, UVB, que vai torrar o grão de pólen, mesmo a laranja e o café sendo autógamos, a flor vai ser abortada por esse calor. E aí, o que a abelha está fazendo? A abelha vai lá e pega pólenes novos,
estão protegidos na saia das plantas e leva e salva do abortamento. Antigamente, no café, a média no sul de Minas de grão-moca era 2%. Em Patrocínio, 8%. Está dando, nesses dois lugares, na média, 18%. E lugares em 35%, quer dizer, você perde 35% da produtividade por abortamento, porque a flor, ela aborta por causa do pólen, né? E a abelha pode ser uma via de salvamento dessa... De compensação, pelo menos, né? Exato. E agora esses tempos de soja no Goiás, que teve o ninho muito seco, e no Mato Grosso. Então, são ferramentas. A integração é o principal, e trazer a abelha para profissionalização, esse é o ponto.